E se eu te dissesse que a história da vingança é repleta de episódios horripilantes que nos fazem questionar até onde a dor pode levar um ser humano? Em 2019, uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo revelou que 68,4% dos brasileiros acreditam que a vingança é uma forma de justiça pessoal. Este dado é apenas a ponta do iceberg de um comportamento que já destruiu vidas e famílias inteiras. Em um passado não tão distante, em 1990, o Brasil foi abalado por um caso que se tornaria um dos mais emblemáticos, o massacre de Carandiru, onde 111 detentos foram mortos durante uma rebelião. A brutalidade do evento nos leva a refletir sobre as consequências de uma vingança mal planejada. O que poucos brasileiros sabem sobre as mortes por vingança é que muitas vezes elas não trazem a paz esperada, mas sim um ciclo interminável de dor e sofrimento. Você já parou para pensar como um ato de vingança pode transformar a vida de alguém em um pesadelo? O sentimento de vingança é universal e, em alguns casos, se manifesta de maneiras verdadeiramente assustadoras. Um exemplo chocante é o caso de um homem que, em 2015, foi condenado a 30 anos de prisão após assassinar o amante de sua esposa a sangue frio e, em seguida, gravou um vídeo do ato. Em sua mente, ele acreditava que estava fazendo justiça. Contudo, segundo a psicóloga e especialista em comportamento humano doutora Ana Paula Vieira, a vingança é um veneno que acaba consumindo quem a executa. Enquanto a sociedade vê a vingança como um ato de coragem, a realidade revela suas consequências desastrosas. Na verdade, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, em 2020, 45% dos homicídios no Brasil estavam relacionados a crimes de vingança, um número alarmante que nos faz refletir sobre o ciclo de violência que se perpetua. Enquanto o Estado tenta estabelecer a paz, as pessoas buscam justiça pelas próprias mãos, levando a um aumento exponencial de mortes. Você já se perguntou como a vingança se infiltra na vida cotidiana das pessoas e afeta suas decisões? Um dos casos mais marcantes ocorreu em 2003, quando um jovem, após ser agredido em uma briga de bar, decidiu se vingar de seus agressores. Ele armou uma emboscada e, ao invés de encontrar paz, acabou matando um inocente que nada tinha a ver com a briga. Este evento não só destruiu a vida da vítima, mas também a do jovem, que se viu preso em um ciclo de culpa e remorso. É uma ironia cruel, não é mesmo? Enquanto ele buscava vingança, o que ele realmente conquistou foi a destruição de sua própria vida. A história está repleta de exemplos de vingança que não terminam bem. Em 2018, um caso chocante ganhou as manchetes. Um homem que, após descobrir a traição de sua esposa, decidiu se vingar, incendiando a casa dela, com ela ainda dentro. Apesar de sua intenção de causar dor, o que ele gerou foi uma tragédia que o marcou para sempre. O que você sente ao ouvir histórias assim? Essas ações não apenas ferem os outros, mas também transformam os vingadores em prisioneiros de suas próprias emoções. À medida que olhamos para esses casos, fica claro que a vingança não é uma solução, mas um problema que se perpetua. O que você acha que poderia ser feito para quebrar esse ciclo? A verdadeira justiça não reside em vingar-se, mas em encontrar o caminho da cura e do perdão. Nos próximos anos, é fundamental que busquemos alternativas para lidar com a dor e a traição, evitando que esses episódios sangrentos se repitam. Nos próximos meses, veremos como a sociedade começa a debater mais sobre a importância do perdão e da resolução pacífica de conflitos. Como você planeja lidar com as suas próprias desavenças e mágoas? A vingança pode parecer doce, mas no final, seu gosto é amargo e deixa cicatrizes profundas. Como diz o ditado, quem vive pela espada, morre pela espada. E você, o que escolherá? Nos dias de hoje, o impacto da vingança é cada vez mais evidente em nossa sociedade. A busca por justiça pessoal não apenas destrói vidas, mas também corrompe os valores que construímos ao longo do tempo. Em 2021, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística mostrou que 62% dos jovens acreditam que a vingança pode ser uma forma válida de resolver conflitos. Essa visão distorcida reflete uma falta de compreensão sobre as consequências que esses atos podem acarretar. Você já refletiu sobre como a cultura da vingança poderia estar moldando a forma como as novas gerações enxergam a justiça?
Um caso que exemplifica essa realidade ocorreu em 2017, quando uma mulher, após descobrir que seu ex-marido havia se casado com outra, decidiu se vingar arruinando a nova vida dele. Ela contratou um grupo de homens para vandalizar a casa da nova esposa, resultando em um incêndio que destruiu o imóvel e causou ferimentos graves em uma criança que estava no local. Essa história, por mais chocante que pareça, ilustra como a vingança pode escalar rapidamente, levando a consequências irreversíveis. O que você sente ao imaginar a dor de uma criança inocente por causa de um conflito adulto? A verdade é que a vingança muitas vezes se disfarça de justiça, mas o que ela realmente traz é um ciclo interminável de dor e destruição. Segundo o estudo de criminologia realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 55% das pessoas envolvidas em crimes de vingança acabam se tornando vítimas de novas agressões. Isso evidencia um padrão. A dor que se busca infligir ao outro frequentemente retorna em forma de sofrimento. Você já parou para pensar em como as suas ações podem ressoar na vida de outra pessoa? No contexto da cultura popular, os filmes e séries frequentemente glorificam a vingança, criando heróis que buscam justiça a qualquer custo. Em 2020, uma série de sucesso retratou um personagem que, após perder um ente querido, se dedicou a eliminar todos os responsáveis. A audiência se viu dividida entre a empatia pelo protagonista e o desprezo pelo ciclo de violência que ele perpetuava. Essa narrativa, embora ficcional, reflete uma realidade perturbadora. A glamorização da vingança pode influenciar comportamentos reais. O que você acha que esses meios de comunicação estão fazendo com nossa percepção sobre a justiça? Além disso, ao analisarmos as estatísticas, percebemos que os impactos da vingança não se limitam apenas a indivíduos, mas se estendem a comunidades inteiras. O Ministério da Justiça apontou que em 2022, 30% dos crimes registrados no Brasil tinham ligação direta com disputas de gangues, muitas vezes motivadas por vingança. As comunidades se tornam campos de batalha e a linha entre justiça e desespero se torna cada vez mais tênue. Como você se sente ao saber que a vingança pode estar alimentando ciclos de violência em sua própria vizinhança? É essencial que comecemos a discutir abertamente sobre a importância da empatia e do perdão. Em vez de buscar a retribuição, que tal encontrar maneiras de curar as feridas? Psicólogos apontam que o perdão não é apenas uma forma de libertar o outro, mas também de se libertar do peso emocional que a dor traz. O que você poderia fazer hoje para iniciar esse processo de cura em sua vida? À medida que avançamos, é vital que nos unamos para romper com esse ciclo vicioso. O futuro pode ser moldado por nossas decisões de agora. Se a sociedade começar a priorizar o diálogo e a compreensão, talvez possamos vislumbrar um cenário onde a vingança não seja mais uma opção. Como você imagina um mundo onde a vingança não tenha espaço? O que você está disposto a fazer para contribuir para essa mudança? A vingança pode parecer um ato de força, mas na verdade é uma demonstração de fraqueza e desespero. Como diz o velho ditado, vingança é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. E você, está pronto a escolher um caminho diferente? E se eu te dissesse que a vingança, em vez de trazer satisfação, muitas vezes resulta em um vazio ainda maior? Em 2023, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que 58% dos brasileiros acreditam que a vingança pode proporcionar um sentido de justiça momentâneo, mas 72% reconhecem que isso não resolve os problemas subjacentes. Essa contraditória percepção nos leva a refletir sobre o que realmente buscamos ao buscar retribuição. Você já se perguntou se a satisfação que vem de um ato de vingança vale o preço que pagamos por isso? Um caso emblemático que ilustra essa questão ocorreu em 2019, quando um homem, após descobrir que sua esposa o traía, decidiu se vingar de forma brutal. Ele não apenas confrontou o amante, mas também se envolveu em uma série de atos violentos que culminaram em um ataque a um evento onde estavam ambos presentes. O resultado foi trágico. Além de ferir o amante, ele causou danos a outras pessoas inocentes no local, transformando um momento de raiva em uma cena de horror. O que você sente ao pensar em quantas vidas foram afetadas pela decisão de uma única pessoa? Esse tipo de situação não é isolado. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2021, 40% das agressões físicas registradas tinham motivações ligadas à vingança. Isso nos leva a questionar:
Até onde estamos dispostos a ir para fazer justiça? A verdade é que cada ato de vingança cria um novo ciclo de dor. Enquanto o vingador busca um fechamento, ele pode acabar abrindo feridas ainda maiores, tanto para si quanto para os outros. Você consegue imaginar como um ato de violência pode reverberar por gerações? A cultura popular, como vimos, muitas vezes glorifica a vingança, mas o custo real está longe de ser glamouroso. Em 2022, uma série de documentários abordou casos reais de vingança que resultaram em tragédias irreparáveis. Um dos episódios mais impactantes contou a história de uma mulher que, após perder um irmão em uma briga de gangue, decidiu se vingar. Sua busca por justiça resultou em uma sequência de mortes que não apenas arruinou sua vida, mas também devastou uma comunidade inteira. A quem essa justiça serviu, afinal? O que você faria se estivesse no lugar dela? Essa narrativa perturbadora nos mostra que a vingança não é apenas um ato individual, mas um fenômeno social. Quando um ato de retribuição ocorre, ele não se limita a afetar apenas os envolvidos, mas cria ondas de violência que podem se espalhar por bairros inteiros. Em 2023, o Ministério da Justiça revelou que 25% dos conflitos entre grupos rivais estão diretamente relacionados a atos de vingança. Como você se sente ao saber que a sua vizinhança pode estar mais próxima desse ciclo de violência do que você imagina? À medida que esses dados se acumulam, fica claro que não podemos ignorar a necessidade de um diálogo mais profundo sobre como lidamos com a dor e o ressentimento. O perdão, embora muitas vezes considerado uma fraqueza, é, na verdade, uma forma poderosa de libertação. Como você pode começar a praticar o perdão em sua própria vida? O que você tem a perder se deixar de lado o desejo de se vingar? A mudança começa com escolhas individuais. Se cada um de nós decidir romper com o ciclo da vingança e buscar formas saudáveis de lidar com conflitos, podemos ver um futuro diferente. Um futuro onde o diálogo substitua a violência e o entendimento prevalece sobre a retribuição. Você está disposto a ser parte dessa mudança? Enquanto refletimos sobre esses casos horripilantes de vingança, é vital lembrar que, no fundo, todos nós buscamos paz e felicidade. Como podemos então nos afastar da ideia de que a vingança é um caminho para alcançar isso? A resposta pode estar em como nos relacionamos com nossa dor e como escolhemos confrontar as injustiças que enfrentamos. A vingança pode parecer o caminho mais fácil, mas, como demonstrado, suas consequências são devastadoras e duradouras. Você está pronto a considerar alternativas? Lembre-se, a escolha entre vingança e perdão não é uma questão de ser forte ou fraco, mas sim de ser sábio e corajoso o suficiente para entender que a verdadeira força reside na capacidade de deixar ir. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada em ciclos de dor. Como diz o ditado popular, quem perdoa, conquista a liberdade. E você, que caminho escolherá? À medida que refletimos sobre a complexidade da vingança, é crucial lembrar que as escolhas que fazemos não apenas moldam nossas vidas, mas também influenciam as vidas daqueles que nos cercam. Em um mundo onde as redes sociais amplificam sentimentos de injustiça, a tentação de buscar retribuição se torna ainda mais forte. Em 2022, uma pesquisa do Datafolha revelou que 55% dos jovens entre 18 a 24 anos afirmam que a internet pode ser uma ferramenta para se vingar de alguém que os machucou. Você já parou para pensar em como essa mentalidade pode afetar as relações pessoais e a sociedade como um todo? Um caso que exemplifica essa realidade ocorreu em 2020, quando uma jovem, após ser difamada online por seu ex-namorado, decidiu retaliar, criando uma página falsa nas redes sociais para expô-lo ao ridículo. O que começou como um desejo de justiça, logo se transformou em um ataque que manchou a vida de ambos. O ex-namorado, em resposta, recorreu à violência, resultando em um confronto que deixou marcas permanentes. Como você se sente ao imaginar o impacto que esses atos de vingança digital podem ter na vida de indivíduos? O que pode parecer uma forma de justiça momentânea, muitas vezes gera um ciclo de dor que se propaga rapidamente. Esse fenômeno não é isolado. Em 2021, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indicou que 37% dos jovens relataram ter se envolvido em conflitos motivados por vingança nas redes sociais.
A facilidade de disseminar informações e a rapidez com que as emoções podem ser amplificadas criam um ambiente propenso à escalada de hostilidades. Você já se sentiu tentado a responder a uma ofensa de forma impulsiva nas redes sociais? Como isso poderia afetar sua vida e a vida dos outros? À medida que avançamos para um futuro onde a conexão digital é cada vez mais intensa, a necessidade de discutir as consequências da vingança virtual se torna ainda mais urgente. Em vez de promover um diálogo construtivo, muitas vezes somos levados a brincar com a dor alheia, alimentando um ciclo de retaliação que pode resultar em tragédias. Um exemplo disso ocorreu em 2023, quando um jovem, em um ato de vingança por estar sendo alvo de bullying online, decidiu se vingar de seus agressores com um ataque cibernético que expôs dados pessoais de vários colegas. O que ele imaginou ser uma forma de justiça acabou trazendo consequências legais severas, arruinando sua vida e a de outros. Você já parou para pensar nas repercussões que suas ações podem ter no mundo digital? Esse ciclo de vingança não apenas afeta indivíduos, mas também comunidades inteiras. Em 2022, o Ministério da Justiça relatou que 28% das ações violentas relacionadas a gangues estavam ligadas a disputas originadas em redes sociais. As consequências vão muito além do individual, famílias inteiras sofrem e as comunidades se tornam campos de batalha. Como você se sentiria se sua vizinhança se tornasse um lugar onde a vingança é a norma? A urgência de quebrar esse ciclo é palpável. O que precisamos é promover uma cultura de empatia e diálogo, incentivando os jovens a entender que a verdadeira força reside em resolver conflitos de maneira pacífica. Em vez de buscar a retribuição, que tal investir em conversas que levem ao entendimento mútuo? A psicóloga e especialista em relações interpessoais, doutora Luciana Mendes, afirma que o perdão é uma escolha que nos libera, enquanto a vingança nos aprisiona em um ciclo de dor. Como você pode aplicar essa filosofia em sua vida cotidiana? Nos próximos meses, é fundamental que iniciativas comunitárias se concentrem em educar sobre os efeitos nocivos da vingança, especialmente nas redes sociais. Quando as pessoas compreenderem que suas ações têm consequências diretas sobre a vida de outros, talvez possamos cultivar um ambiente mais seguro e acolhedor. O que você acha que poderia ser feito para incentivar um diálogo saudável e respeitoso entre as pessoas? À medida que vemos a cultura da vingança se manifestar em novas formas, é vital que tomemos uma posição. O futuro que desejamos para nossas comunidades depende das escolhas que fazemos hoje. Se cada um de nós se comprometer a promover o perdão e a empatia, talvez possamos começar a curar as feridas que a vingança nos deixou. Você está disposto a ser um agente de mudança? Refletir sobre a vingança nos leva a um questionamento profundo. O que realmente buscamos ao desejar fazer justiça? Será que é a dor alheia que nos traz satisfação ou a paz interior que tanto almejamos? Ao considerarmos essas questões, podemos começar a entender que a verdadeira justiça não se encontra na retribuição, mas sim na reconciliação. E você, que caminho escolherá para transformar sua dor em aprendizado e crescimento? O que muitos não percebem é que a vingança, em sua essência, é uma busca por controle em meio ao caos emocional. Em 2020, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da USP indicou que 63% das pessoas que se envolveram em atos de vingança relataram um aumento significativo em seus níveis de estresse e ansiedade. Isso nos leva a questionar: a satisfação momentânea que a vingança promete vale o custo emocional que ela traz? Você já considerou como a sua saúde mental pode ser afetada por um desejo de retribuição? Um caso que exemplifica essa questão foi o de um homem que, após ser traído por sua parceira, decidiu se vingar de forma brutal. Ele não apenas a confrontou, mas também fez ameaças a todos os amigos dela, criando um ambiente de medo e desconfiança. O que ele não percebeu é que essa atitude não apenas afastou as pessoas de sua vida, mas também o mergulhou em um estado profundo de solidão e arrependimento. Você já imaginou como a vingança pode afastar aqueles que amamos, ao invés de trazer a justiça que buscamos? A dor que a vingança causa não se limita apenas aos envolvidos diretamente, mas se espalha por famílias e comunidades.
Em 2021, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que muitos homicídios relacionados a vinganças resultaram em guerras entre grupos rivais, afetando inocentes que se tornaram vítimas em meio ao fogo cruzado. Essa realidade nos obriga a refletir até que ponto nossas ações em busca de justiça pessoal podem desencadear um ciclo de violência que atinge pessoas que nada têm a ver com a situação. Como você se sentiria ao ver sua comunidade se tornar um campo de batalha por causa de conflitos pessoais? A cultura popular, ao longo dos anos, tem retratado a vingança como um ato de coragem e heroísmo. Porém, ao olharmos para a realidade, vemos que as consequências são devastadoras. A série O Justiceiro, por exemplo, apresenta um protagonista que busca vingar a morte de sua família, mas à medida que avança, os espectadores percebem que essa busca incessante o consome, transformando-o em uma sombra do que ele era antes. O que isso nos ensina sobre a verdadeira natureza da vingança? Você já se perguntou se as histórias que consumimos moldam nossas percepções de justiça e moralidade? E quando falamos sobre as redes sociais, o cenário se torna ainda mais alarmante. Em 2022, uma análise do Datafolha revelou que 47% dos adolescentes já se envolveram em conflitos virtuais motivados por vingança. O que deveria ser um espaço de interação e aprendizado, muitas vezes se transforma em um campo de batalha onde ofensas e difamações são a norma. Você já parou para pensar em como essa dinâmica pode afetar a saúde mental e emocional das novas gerações? Como podemos criar um ambiente digital mais saudável e respeitoso? A verdade é que, ao invés de buscar vingança, devemos nos empenhar em promover a empatia e a compreensão. A especialista em resolução de conflitos, doutora Mariana Soares, ressalta que o perdão é uma forma de empoderamento, pois nos permite libertar-nos do peso da dor e da raiva. O que você pode fazer para integrar essa filosofia em sua vida? Quais passos você pode dar para cultivar a empatia em suas interações diárias? À medida que a sociedade avança, é essencial promover discussões sobre a importância da comunicação aberta e do entendimento mútuo. Em vez de buscar retribuição, que tal explorar maneiras construtivas de lidar com a dor? O que você pode fazer hoje para se afastar da ideia de que a vingança é a única solução? Ao abraçarmos o diálogo e o perdão, podemos não apenas curar nossas próprias feridas, mas também ajudar a construir um futuro onde a violência não tenha lugar. Os próximos anos podem ser cruciais para moldar uma nova geração que entende a importância do perdão. Se conseguirmos transmitir a mensagem de que a verdadeira força está em perdoar e não em se vingar, poderemos ver um mundo onde a violência ceda lugar à paz. Como você se imagina contribuindo para essa mudança? A vingança pode ser tentadora, mas suas consequências são sempre mais profundas do que imaginamos. Ao reflexionarmos sobre nossas próprias experiências, podemos entender que o caminho do perdão é, de fato, o único que nos leva à verdadeira liberdade. E você, está pronto para seguir esse caminho e deixar a vingança para trás?